Bom, muito boa noite a todos e a todas que acompanham aqui a nossa querida TV Fórum. Começa então mais um Fórum Global nessa terça-feira, dia 15 de fevereiro. Como a gente comentou aqui no início, né? Parece que a guerra esperada não está, né, no seu auge. Queria então, para a gente começar, dar uma boa noite, claro, para Ana Prestes, que está aqui conosco toda semana, né? Está de volta essa semana, felizmente. E dar uma boa tarde também ao Hugo Albuquerque, que é da Autonomia Literária. Já esteve aqui conosco comentando também sobre esses conflitos, né, entre Rússia e Estados Unidos, né? Foi sobre Cazaquistão aquele programa, mas também tinha um pouco de Ucrânia para a gente comentar, então vai ser esse o nosso tema. E além, é claro, né, gente, da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, né? Bolsonaro foi encontrar Putin e está aí dizendo nas redes sociais que foi ele que salvou o mundo. Então a gente vai comentar um pouquinho também sobre essas pataquadas internacionais do presidente Jair Bolsonaro. Dá uma boa noite, então, para a Ana e para o Hugo. Obrigada, Lucas. Valeu pelo convite aí. Bem-vindo, Hugo. Muito bom ter você aqui sempre. Muito bom, Ana. Uma honra estar aí com vocês, como sempre, dar a minha humilde contribuição. E o que vocês mandam hoje? Qual parte da tragicomédia vocês querem começar? Tem um rolê aleatório aí, né? Tipo assim, o Bolsonaro está fazendo o rolê dos rolês aleatórios. Só falta o nome da luxo aparecendo na comitiva. É verdade. Tem um tweet aqui, então vou começar pelo Bolsonaro. Então tem um tweet aí dele, né? A notícia da CNN é de que a Rússia anuncia retorno de algumas tropas na fronteira, e o Bolsonaro fez um tweet colocando: já estamos no espaço aéreo russo mais 6 horas. Bom dia a todos. Então é ele meio que dizendo que foi ele. Ele chegou no espaço aéreo russo, a Rússia decidiu retirar as tropas da fronteira. Realmente é uma coisa assim inacreditável. E sobre o Bolsonaro também tem uma outra do Jamil Chad, deixa eu ver onde é que está essa, de que o Bolsonaro teria sido exigido ao Bolsonaro confinamento até o encontro com o Putin, teria sido exigência de 5 testes PCR, uma coisa que contraria o que a gente viu com o Macron e que a gente viu com o Olaf Scholz da Alemanha, né, que não testaram PCR, né, testaram na própria embaixada, mas não teve essa exigência com eles, teve exigência com o Bolsonaro. Então eu queria que vocês comentassem, começando aí pelo Hugo, o que o Bolsonaro foi fazer na Rússia, né? Como é que está sendo essa recepção dele? É ele que salvou o planeta? Bolsonaro, sobretudo, é um grande malandro, né? Inclusive matou um monte de gente aqui no Brasil, deixou para morrer e está aí como presidente. Tem muita gente que subestima a inteligência do Bolsonaro. Eu não cometo esse erro. Ele é um sujeito, sem sombra de dúvida, inculto, bruto, mas burro ele não é. E ele viu uma oportunidade nessa viagem, primeiro, o Putin, com o gênio político dele, de falar: olha, Estados Unidos, você conversa com a periferia aqui da Rússia, mas a gente também conversa com a da América Latina. Não que haja simetria, não é? A Rússia não tem tropas em volta dos Estados Unidos, não tem uma marinha de guerra gigantesca. Nunca houve essa simetria. Nunca houve uma simetria de propósitos, nem quando era a União Soviética em relação as potências da época, mas a Rússia muito menos. Agora, dentro do jogo da Rússia, que é um país há 100 anos cercado, né? Desde a Revolução Russa, passando pela Guerra Fria até agora, é um país que está sob cerco militar. Os Estados Unidos, sobretudo, têm inúmeras bases militares em torno da Rússia e nada daquilo é à toa. Quando a gente conversou aqui sobre Cazaquistão, eu pontuei isso, o assunto é Cazaquistão, logo vai voltar para a Ucrânia, né? Inclusive porque aquilo que a gente viu no Cazaquistão, que muita gente se empolgou, ao meu ver, indevidamente, já tinha a ver com a Ucrânia. Então, voltamos aqui a Vladimir Vladimirovich. Ele chama Bolsonaro, como chamou o Alberto Fernandes, para falar: olha, Estados Unidos, do mesmo modo que a Rússia, em grande medida, evitou o que poderia ter sido uma guerra na Venezuela. Animada pelo Bolsonaro. Foi uma advertência militar muito clara do Putin na época que evitou a guerra. E o Putin, na verdade, Bolsonaro, que para agradar o Trump, barrou a vacina e importação de insumos médicos da Rússia em plena pandemia. Mas ainda assim o Bolsonaro vai para lá, e vai para lá por uma razão. O governo americano é democrata,
que não apoia o Bolsonaro como ele imagina que deveria. Isso não quer dizer que o Biden não apoie. Isso não quer dizer porque um governo Bolsonaro não se sustentaria sem algum apoio americano. O Bolsonaro, é óbvio que o Joe Biden não quer tirar uma foto com o Bolsonaro, mas ele tampouco largou ele lá. Não é que seja papel de um presidente americano derrubar um presidente brasileiro, mas o Bolsonaro só existe com sustentação americana. E quem acha diferente, me desculpe, não entende nada, ou se confunde ou quer confundir. Nessa brincadeira, o Bolsonaro vai lá para negociar uma posição com o Biden. E o Putin para mostrar que, olha, nem a marionete mais marionete dentre os principais países da América Latina, porque nesse sentido o Bolsonaro ele chega a ser uma marionete maior até, mais intensa até que o presidente lá da Colômbia, o Ivan Duque, ele vai para lá e mostra, olha, o poder americano está fraco, eu vou negociar uma coisa, e o Putin provoca nesse sentido. É óbvio que o Bolsonaro também foi negociar lá algumas outras coisas, talvez uma tentativa de que a Rússia não dê um apoio ao Lula, tentar negociar eventualmente alguma coisa em relação ao Brasil, para que a turba dele, Bolsonaro, quando acabar o seu governo, tenha algum lugar para ir, para se esconder. Mas é um jogo de cena, uma provocação, de lado a lado. E muito mais vantajosa para o Putin, naturalmente, né? Que ele mostre. Agora, E o essa Bolsonaro. visita estava marcada já há um tempo, né? Já há um tempo. Ele poderia não ir, ele podia postergar, né? Agora, em redes bolsonaristas, um amigo meu estava mostrando agora há pouco, tem falas do Putin falando sobre qualquer outra coisa sendo legendado em português com outro discurso para dizer que é o Putin agradecendo o Bolsonaro. Então, é esse nível de alucinação que funciona com uma parte expressiva da plateia dele, né? Funciona. E ele vai lá para fazer isso, e o Putin também, nesse cenário que é horrível na Ucrânia. Mas, evidentemente, não, o Bolsonaro não salvou o mundo, pelo contrário, está ajudando a destruir ele. Ana, como é que você está vendo essa história também do Bolsonaro por lá? Eu queria puxar antes para dar aqui mais um reforço nessa situação. Eu acho que não, pode ir. Então, eu acho que tinha mais uma coisa que eu subi aqui. Foi tanta coisa que eu até me perdi. Então, essa visita do Bolsonaro, que não é só a Rússia, mas também a Polônia e a Hungria, é uma visita que já estava marcada há um tempo. Me parece que foi assim que o França assume no lugar do Ernesto, né, Araújo, ele tem uma série de planos de como tentar salvar um pouco a imagem do Brasil no exterior com esse governo, né, com o governo Bolsonaro. E parte disso está na montagem dessa visita à Rússia e também num abrandamento até da postura do Bolsonaro nas reuniões dos BRICS. Eu acho que a gente falou disso aqui também, se eu não me engano, nos nossos programas, de que na última reunião do BRICS o Bolsonaro, né, foi bem assim, elogiou a China, rolou um pouco até de fake news aí com Rússia, mais ou menos nesse molde que o Hugo falou, né, dos bolsonaristas falarem que o Putin estava elogiando o Bolsonaro, acho que rolou uma coisa dessa. E porque é tudo muito misturado, né? nessa confusão toda. E ele tem essa agenda que o Bolsonaro fala que ele herdou do Trump, né? Que o Trump, quando saiu, deixou ele cuidando dessa agenda com a Hungria, com essa agenda com a Polônia, que aí dentro dessa agenda está toda essa questão do combate ao aborto, tá uma mistura danada, né? Dessa pauta conservadora. Então, ele vai, é nesse sentido que ele vai, né, para essa viagem. E como o Hugo falou, ele poderia ter declinado, ou deixado para depois, ou cancelado essa ida à Rússia, porque realmente é numa semana bastante dramática de todo esse período em que a gente está vivendo aí, essa tensão, e essa forçação de barra do Ocidente, né, de que os russos vão invadir a Ucrânia, o Bolsonaro está lá justamente nesse momento, né, e nesse momento de altas reuniões de cúpula dos europeus, né, ali com Macron, com Olaf Scholz,
o Putin, a própria diplomacia norte-americana. Então, assim, é uma figura completamente improvável, completamente não combina com a cena, né? Um pouco assim, olhando essa figura, e eles vai tentar tirar proveito disso. E aí eu não tenho a menor dúvida, né, disso que o Hugo falou. O Putin vai tirar consequências disso, obviamente, para os interesses dele. Isso ele sabe fazer muito bem. Então, com o Bolsonaro, gente, ou sem Bolsonaro, seja lá quem for o presidente do Brasil, ou a presidente do Brasil, o Brasil é um país importante na América Latina, o Brasil é um país importante na América do Sul, é um país importante das relações dos Estados Unidos. Então, interessa ao Putin jogar nessas contradições, né? Queria passar rapidinho no chat, eu queria continuar nessa provocação aí sobre o Bolsonaro, mas vou passar aqui, bastante gente comentando. A Veranice deu boa noite. Queria agradecer ao Gui Maffer, que virou nosso membro aqui. Muito obrigado, Gui Maffer. Queria pedir, fazer aquele nosso apelo, então, aproveitando que o Gui Maffer virou membro, quem puder contribuir com a Fórum é sempre muito importante para a gente, com superchat, com Pix, é sempre muito importante. Aqui o nosso Pix está em pix@revistafórum.com.br. Quem puder ser sócio membro também é fundamental. A mídia independente necessita do apoio de todas e todos. E também, é claro, os likes na nossa transmissão, compartilhamento desse vídeo, para que mais gente nos acompanhe e nos apoie também. Olha, tem a Veronice mandando boa noite. Teve um comentário aqui que eu achei... o Werner Pina, ele comentou, até que enfim alguém da esquerda Biden enxerga a realidade da política. Parabéns, Hugo. O comentário do Hugo foi muito bom, mas assim, a gente já comenta bastante coisa aqui sobre o Biden, né? A gente já tem vários assuntos, inclusive o Hugo já esteve aqui conosco comentando sobre isso. Então, fica aí o convite também para assistir outros programas do Fórum Global, gente. Eu queria, então, continuar essa provocação. O Bolsonaro estaria sendo usado, então, pelo Putin? É isso que vocês acham? Tá fechado, Hugo. Não, eu não. Ele está se usando e está sendo usado. É evidente. Mas por uma oportunidade, né? Digamos claro. assim, por uma oportunidade, porque caiu ali no colo dele, a oportunidade. Tem esse ponto que a Ana colocou muito bem do Carlos, do atual... França, né? Do cara do França, que é um cara aí do establishment do Itamaraty, que obviamente está à direita, mas ele assumiu uma política externa que o Bolsonaro já não comanda. O Ernesto Araújo, a gente, um militante do bolsonarismo, do olavismo ali. Agora, com França, acabou, né? Eu não sei até que ponto o Bolsonaro consegue dar alguma opinião sobre aquilo que o França faz ou deixa de fazer, que é uma retomada de algo que seria uma versão mais à direita do que o Itamaraty fazia, né? Que não é uma política de alinhamento automático aos Estados Unidos, muito menos de uma aliança com a extrema-direita global, é claro. Em último caso, o presidente vai onde ele quer, e o ministro das Relações Exteriores não tem muita força para evitar isso. É evidente que ele coloca o Bolsonaro lá para discutir com Putin em relação a alguma coisa dos BRICS, porque essa estrutura do Itamaraty quer a continuidade dos BRICS, e ele... mas o Bolsonaro vai e força uma viagem para a Polônia, que no atual momento está em conflito com a Rússia. Então, o maior erro dessa viagem é Rússia e Polônia, que elas basicamente racharam. Um dos movimentos que o Putin fez e que levaram a um racha na Europa foi rachar a extrema-direita europeia, porque a Hungria ficou do lado do Bolsonaro e a Polônia ficou contra. Então, a Polônia, que é uma extrema-direita soberanista, mas que se alinha demais em relação aos Estados Unidos, porque a Polônia também é um território por onde passa grande parte do gás do petróleo russo que abastece a Europa, e é mais um país que se escandaliza com o fato da Rússia estar tentando contornar isso junto com os europeus e fazer os gasodutos submarinos, como o Nord Stream 2, que não saiu até agora, que a maior interessada deveria ser a Alemanha, mas a Alemanha, nós sabemos, tem uma soberania limitada, né? A ocupação americana na Alemanha, pelo jeito, não acabou até agora. E a Polônia se usa disso, então vai ser um constrangimento lá. Não sei exatamente o que o Bolsonaro vai falar, vai olhar para o Duda e falar: olha, eu sou de extrema-direita também. O cara, legal, muito bem, eu também sou,
mas o que é que você foi fazer na Rússia, né? E é um pouco isso. Para o Brasil é bom porque mantém um compromisso de Estado do Brasil em relação aos BRICS, e nem o Bolsonaro se mostrou capaz de ter rompido com esse compromisso, né? No fim das contas, a atrapalhada inteira acaba sendo bom, né? Por mais que coloque o Brasil no olho do furacão e o Brasil entre no olho do furacão não com o Lula mediando uma situação delicada como o Lula fez lá em relação ao Irã no passado, mas de um sujeito totalmente atabalhoado indo negociar o interesse político privado dele, dentro da camarilha dele. Não que o Putin vá dar atenção a isso, o Putin não é o Putin é tudo menos um idiota. Tem um comentário aqui que eu vi muita gente falando nesses dias que o Bolsonaro foi na Rússia para poder promover ataques contra as urnas eletrônicas brasileiras. Como é que vocês veem essa questão? Ana, que não comentou antes, como é que você vê isso, Ana? Não sei, eu acho que essas coisas ele fala em qualquer lugar que ele vai, né? Não precisa nem para a Rússia, então faz parte do repertório dele, né? O que ele traz na bagagem também, que eu acho que o Hugo quis falar um pouco sobre isso, ensaiou falar um pouco sobre isso quando ele fala da camarilha, fala de quem ele representa, de quem está com ele, interesses privados de alguns grupos no Brasil, né? Que é o grupo que sustenta ele, que é o grupo do agronegócio. Então, estão falando aí de uma agenda forte na questão dos fertilizantes, tem alguma agenda militar, né? Que ele está levando também, talvez com questão de armas, pelo que eu estava lendo. Então, mas essas agendas elas são montadas de forma do cotidiano do Itamaraty, né? Fazer essas agendas para os chefes de Estado e eles têm inclusive um cardápio, né, de possibilidades de agendas, e que ao longo desses quase 4 anos aí de Bolsonaro, Mourão cumpriu muito, né, dessas missões externas, que são essas agendas de Estado, que o Hugo falou super bem, de que você tem que ir mantendo, de interesse do nosso país, de interesse do Brasil, manter essas agendas de Estado. E aí entram os contrabandos aí do Bolsonaro, as agendas específicas, as agendas muitas vezes privadas e as agendas de interesse do grupo político dele. Mas eu não tenho detalhes, eu não sei essa questão da urna eletrônica, e não, que ele tem feito isso. Agora, até me surpreende, porque eu achei que ele estaria fazendo isso muito mais. Eu achei que deu até uma arrefecida de denúncia, de que vai ter fraude, de que é urna eletrônica, de que não vai aceitar. Eu não sei vocês, a impressão, mas a impressão que eu tenho é que arrefeceu bastante desse discurso deles. Então, olha, essa história de urna eletrônica, isso é teoria da conspiração de jornalista liberal brasileiro, wannabe democrata, que pega e recalchuta a teoria da conspiração de que foi a Rússia que manipulou a eleição americana, que nem é informatizada, já começa por aí. É igual a história da OTAN com a Ucrânia não fica no Atlântico Norte, já começa por aí, do quanto está errado. Então, tem essa teoria da conspiração lá que os democratas começaram a usar e repetir para contornar a derrota que eles sofreram em 2016, que foi vergonhosa. Foi vergonhosa pelo poderio que a Hillary Clinton tinha e o dinheiro que ela tinha em vista do Trump. Aí começaram a falar manipulação russa. Aí tem gente que não sabe nem achar Kiev no mapa, não sabe achar, falar, meu irmão, você está dando opinião aqui, me mostra onde é que fica Donetsk, me mostra onde é que fica Galícia. Sabe que tem um lugar chamado Galícia na Ucrânia? Por quê? Aí o cara vai e recalchuta, falando, o Bolsonaro, porque a Rússia tem um esquema de cyberguerra, que o Bolsonaro vai querer uma aliança. Evidentemente, se o Putin fosse intervir na eleição brasileira, não seria a favor do Bolsonaro. Ainda mais do que se passou na Venezuela e ainda mais depois do que se passou com a questão da Sputnik 5. Só que tem um detalhe que a Ana colocou, que é muito bem colocado: o Brasil depende cada vez mais de importar insumos químicos para a agricultura da Rússia. Por quê? Porque a gente tem desmantelado a nossa indústria, a gente tem desmantelado o nosso polo petroquímico,
e acaba dependendo de importar mercadoria. E tem muitos concorrentes ocidentais do Brasil que não vão exportar insumos químicos para a agricultura por uma razão, porque o Brasil é concorrente no agronegócio dos Estados Unidos. Aí entra um lance daquele detalhe pequeno chamado ideologia. A ideologia do pessoal do agronegócio no Brasil é gastar dinheiro em Miami, é ter apartamento e casão em Miami, é tentar mandar o filho para estudar nos Estados Unidos. Só que o Brasil depende basicamente de exportar produtos da agropecuária para a China e depende dos insumos da Rússia, cada vez mais. Então, a gente tem uma boca do jacaré na nossa relação comercial, que a Rússia quase não compra nada do Brasil e importa cada vez mais. Por quê? Porque o Brasil está sua indústria e porque muitos países ocidentais não exportariam esses produtos em boas condições para o Brasil, porque não há interesse americano que o Brasil seja o que seja no agronegócio. E a galera do agro, que está mais preocupada há um tempo em brigar com a esquerda, esquece de um detalhe. Briga com a esquerda porque acha que vai ter vantagenzinhas de curto prazo conquistadas na base de destruição ambiental, exploração do trabalho, valem a pena toda a estrutura do agro. E essa galera não percebe que já está se desenhando uma política de autonomia alimentar por parte da China e de investimentos na África, investimentos russos na agricultura de lá, porque o ponto que o Putin é mais bem sucedido é na política agrária, pouca gente sabe disso. A Rússia deixou de ser um país que era vulnerável às sanções alimentares e hoje é um dos maiores exportadores de trigo do mundo. Tem que se dar essa justiça, isso foi o nacionalismo do Putin que conseguiu fazer. A União Soviética se atropelou demais com isso daí. Então, a galera do agronegócio está muito perto de se lascar. E eu acho que eles têm uma preocupação real, porque quando você tem algumas brincadeiras de geopolítica, o jogo é sério, não é teoria da conspiração, só que existe um domínio liberal de jornalistas que leem inglês, que frequentam os Estados Unidos e começam a não querer ou não ter autorização para debater temas delicados. Então, a realidade do Brasil é essa. O Brasil depende de exportação agropecuária. Boa parte da mágica se faz com importações russas. Se a Rússia criar um problema para o Brasil aí, a mágica do agro brasileiro vai por água abaixo. Se a China começar a colocar senões ambientais ou sanitários, como foi colocado na carne, a mágica não acontece. Então, a coisa do Bolsonaro também fica numa situação, não é só assim, a camarilha, eu concordo, Ana, mas assim, é para lá da coisa do agro, do Bolsonaro e defender interesse lá. É a Rússia, de um jeito muito sutil, falar, tá bom, vamos parar a palhaçada, porque a coisa na Venezuela foi muito séria. Como tem um discurso muito violento contra a Venezuela aqui no Brasil, isso passou batido. Mas vocês devem se recordar que o Rodrigo Maia tuitou falando que quem define a guerra não é o presidente, tem que passar pelo Congresso. O que estava acontecendo ali? Era o Bolsonaro falando com o Trump, falando, não, se tiver uma invasão aí da Venezuela, muito que bem, muito que bom. Aí o Mourão atropelou, foi na reunião com o vice do Trump, e aí o Rodrigo Maia colocou panos quentes, mas quase que o Bolsonaro nos colocou no meio de uma roubada que o Putin interveio. A Força Aérea Russa marcou presença lá na Venezuela e falou aqui, não vai ter invasão, não. É desse jogo que a gente está falando, e o Bolsonaro também, se usa, é usado. Mas quem tem mais... Não é pela dimensão do comércio que o Brasil tem com a Rússia, que é muito pequeno, mas o tipo de comércio que o Brasil tem com a Rússia. E o Brasil depende da Rússia, mesmo que não venda, é mais pelo que ele compra. E, de novo, assim como a Europa compra, leva recursos para a Rússia, sem gás, a mágica de viver na Europa no inverno não ocorre. Sem os insumos químicos lá da Rússia, o agro brasileiro pode entrar numa crise muito severa, supondo que a China queira continuar comprando produtos nossos no longo prazo. Isso já não é mais uma certeza. Maravilha. Olha, eu queria passar então nas nossas notícias para a gente ir para o tema mais, né, do conflito que se estava gestando, que se diz que se estava gestando, né? Então eu queria ir para essas notícias, né? A Rússia confirmou então a retirada parcial das tropas posicionadas na fronteira com a Ucrânia. Isso aconteceu depois da conversa com Joe Biden por telefone, e depois também da conversa com Olaf Scholz da Alemanha, né? Também tem aqui, a Rússia disse que as relações com os Estados Unidos são negativas e estão no chão. Então a coisa não melhorou muito, né? O Biden também falou agora há pouco de que a retirada
confirmou, né, a retirada de tropas russas e alertou que a invasão da Ucrânia ainda é clara possibilidade. Então, os Estados Unidos mantêm essa posição sobre a possível invasão. Eu queria que vocês comentassem, então, sobre isso, né? O clima, então, melhorou? O que muda agora com essas movimentações mais recentes? Pode começar pelo Hugo. Tá. Olha, o que eu considero, Lucas, primeiro que é uma Entendi que era para o Hugo, entendi que era para mim. Não, eu acho que primeiro tem uma grande fraude. Nunca houve. Quem conhece a Rússia sabe que o Putin não estava partindo para a guerra em relação à Ucrânia. Esse assunto da Ucrânia surgiu depois que os Estados Unidos perderam a quebra de braço com a Alemanha, que a Alemanha falou muito que bem, a gente vai construir, a gente vai operacionalizar o gasoduto submarino com a Rússia, Nord Stream 2. Passado isso, os Estados Unidos ficaram numa situação, olha, a Alemanha então põe um dinheiro na Ucrânia, trocou o governo na Alemanha, um governo aí com a centro-esquerda, com a social-democracia na cabeça, mas com os verdes, que se tornaram uma força muito complicada lá dentro, controlando a chancelaria. Então, esse debate volta. Aí vem um debate que surge do nada, atropelando o governo alemão, o governo ucraniano, da Ucrânia ser colocada, então, na OTAN. Então, seria meio que um contrapeso, a Rússia vai colocar, e a Alemanha embarcou nisso de maneira oportunista. Primeiro, por não poder dizer não para a Rússia. Dois, pensar, bom, se tem mísseis e tem OTAN ali na Ucrânia, a Rússia fica sob pressão, porque a Alemanha quer negociar com a Rússia de joelhos. Ok, a gente compra gás da Rússia, a gente precisa do gás para o inverno e precisa para a indústria. E eles têm armas, que a gente não tem. Mas então a gente põe os Estados Unidos aqui dentro para dobrar a Rússia e deixá-la numa situação complicada justamente para negociar o gás. Foi essa a tal da guerra. E a Rússia falou, eu não aceito a Ucrânia. Então, eu posso mobilizar tropas para cá, para a minha fronteira. A Rússia não fez nenhuma manobra que violasse o direito internacional, ela manobrou tropas dentro do seu território. E aí a Ucrânia queria entra num discurso vitimista internacional para quê? Para ter recurso, para o exército deles receberem algum tipo de doação, para entrar dinheiro de corrupção, porque a Ucrânia é controlada por uma oligarquia lamentável. Acho que se tem um país no mundo, dentre os mais industrializados, que tem um tipo de elite política, eu não conheço um que tem uma elite política mais vil, mais baixa, no pior sentido mesmo da política. E eles foram obter a vantagem. Quando a coisa esquentou e o Biden não ligou para o que poderia acontecer, porque o Biden viu a oportunidade de tirar a Rússia do sistema internacional, o que dobraria a Europa para o abastecimento energético via Estados Unidos diretamente ou via parceiros americanos no Oriente Médio, a Ucrânia viu, não, calma lá, vamos parar com isso daí, ninguém está falando em guerra. O presidente ucraniano veio a público e declarou. Aí, depois dessa escalada, começaram a surgir, depois que houve a desescalada, começaram a surgir há poucos dias, a Rússia invadiu a Ucrânia, e muita gente comprou essa barrigada. Há quem diga que foi o aparato de segurança americano que produziu isso, o aparato de inteligência. Aparentemente não, foi uma barrigada. O Metrópolis deu isso, né, inclusive. Mas era um jornalista americano que eu retuitei, que o cara se desmentiu, porque a Casa Branca mandou o cara se desmentindo. Não parece que foi coisa da CIA, foi coisa de um idiota, comentando numa sala, de Washington, de Nova York, que ele quis, que ele quis produzir ali. E isso virou motivo de piada, com o Ocidente falando a Rússia vai invadir agora a Ucrânia, e a Rússia rindo, ninguém está discutindo isso daí. A Ucrânia conseguiu o que ela queria, de certa forma, porque o Nord Stream 2 não foi operacionalizado em janeiro. Ganhou doações, chamou a atenção do mundo de novo, porque a Ucrânia atual vive disso. E a Rússia, por outro lado, viu o preço do gás e do petróleo subir, né? O barril estava chegando perto de $100, não sei se já chegou a $100, com essa palhaçada. E a Rússia vive de vender gás e petróleo. Então, foi ruim. Estados Unidos foi lá também, começou a fornecer gás e petróleo para a Europa. Quem se ferrou nessa brincadeira foram os europeus, que não disseram não para a loucura americana, não para a Ucrânia. Se a Alemanha tivesse uma liderança, falaria, parem com essa palhaçada, que não tem guerra nenhuma, eu vou comprar ali mesmo. Não vou comprar mais da Ucrânia, e a Ucrânia a gente pode resolver de uma outra maneira. Aqui não entra nem na questão ideológica, o que é
é que basicamente o governo alemão fez o jogo americano em prejuízo aos interesses mais elementares de abastecimento energético dela, a Alemanha, e puxou junto boa parte da Europa. A França, como tem muita usina nuclear, não depende tanto disso. Mas ela também entrou, porque qual o papel? Aí a gente é obrigado a dar razão para a extrema-direita da França, a Marine Le Pen, que é muito mais razoável que o Macron. Monsieur Macron, lá na política externa, que vai fazer aquela reunião idiota. Qual o interesse Macron estava defendendo? Não é da classe trabalhadora francesa, não é da França como país. É o interesse do Ocidente. Mas que interesse do Ocidente? Interesse anglo-americano ali. A Inglaterra tem o seu dedo aí, sua sociedade, em relação ao petróleo mundial. Pelo menos o Reino Unido está fazendo um jogo que lhes interessa. Não é um jogo sujo, mas é um jogo que lhes interessa. Agora, o que a França e a Alemanha fizeram só comprova a decadência europeia e a gente não sabe. Agora, essa guerra sempre foi uma fraude. Isso é mais uma grande fake news, por isso que a extrema-direita consegue crescer também, porque a mídia mainstream fica soltando fake news. A gente basicamente viu a reprodução de uma barrigada na mídia brasileira, não é? Que já denota que basicamente a galera está copiando o que vê nas agências americanas e jornais americanos, e a gente vê uma cobertura alucinada que nem é original. Lá nos Estados Unidos, pelo menos essa coisa da Rússia e da sabotagem é original, aqui não é. É uma cópia. Então, é isso que foi a guerra que nunca existiu. Não, e a gente tem falado isso, né? Já tem um tempo, né, Lucas? Até aqui nos outros programas que a gente fez, né? De como a gente está condicionado, né? Como as pessoas estão condicionadas por essa mídia, né? E vão acreditando, vão entrando num clima, né? E a gente fica como doido, falando que não é bem assim, né? E tem um elemento aí, Hugo, que eu acho que você não colocou, mas que faz parte desse contexto, que é quando o governo Zelensky tira lá como uma das suas metas, seus objetivos, a reincorporação da Crimeia, né? Isso mexeu bastante com a Rússia também, né? Em todo essa elevação, essa paulatina elevação de tensão desde 2020, 2021, começo de 2021, até chegar nesse momento que a gente está agora. Então, essa é uma das áreas que é muito cara, né, para a Rússia também, essa questão da Crimeia, da manutenção da Crimeia, e aquela região ali segue muito instável, né, de Donetsk, de Lugansk, ali os americanos têm instrumentalizado e a gente sabe que eles têm alimentado ali, né, que tipo de grupos eles também alimentam ali para manter um de idade que justifique, inclusive, todo esse cenário que eles pintam, né? Não, a grande questão aí eu acho que entra num defeito do Putin. O Putin deveria lutar mais, porque essas regiões que você citou, elas não fazem parte da Ucrânia histórica, né? O que se chama Ucrânia histórica, que é uma criação do século XIX para o século XX, tá? Que é a Ucrânia de Kiev, né? Que é a Ucrânia histórica. Isso aí, a Rússia nasceu. Quando eles falam que a Rússia nasceu em Kiev, na verdade, só aponta que a Ucrânia é a Rússia. Eles falam que os eslavos nasceram em Kiev, né? Os povos eslavos, que ali é a terra-mãe dos eslavos, né? Talvez na Polônia, tem uma outra hipótese que surgiram ali no oeste da Ucrânia, mas a cultura russa, como a gente conhece, é o domínio lá um tipo de sueco chamado Varengue, quando eles dominaram Kiev e criaram uma organização que passou a se chamar russa, né? E aí depois tem a relação deles com os bizantinos, e aí surge a cultura russa. Não tinha nem ucraniano, nem o que a gente chama de russo, nem de bielorrusso. Então os bielorrussos não estão dizendo que eles não são russos, são os russos brancos. O que eles estão dizendo é que eles não aceitam a homogeneização em torno de Moscou, que foi o que aconteceu, né? A Rússia se unificou em torno de Moscou. Por muito tempo houve uma disputa também, né? Por muito tempo Kiev foi a grande cidade de todo esse, né, de todos esses povos, né? Aí teve a invasão mongol. Depois veio uma rivalidade com Moscou, né? Moscou e Kiev, né?
Foi Kiev, depois foi Novgorod, né, Novogárdia, República de Novogárdia, e depois Moscou, quando teve a invasão mongol. Moscou é criada depois, mas ela prospera, supera Novogárdia, e a Rússia, como a gente conhece, que é uma invenção moderna. O Império Russo é uma coisa de 1720, é uma coisa 100 anos mais nova que o Brasil. Pedro Grande, por aí, né? O Pedro Grande, e aí eles unificam. Só que o que a gente chama de ucraniano hoje em dia já tinham jurado lealdade ao czar antes da unificação da Rússia, que eles saem do lado polonês, porque eles foram dominados pela Polônia durante muito tempo. Eles se conservaram cristãos ortodoxos, não aderiram ao catolicismo romano. Aí virou uma briga, porque quem cria a Ucrânia é a Revolução de Outubro. Porque aí surge uma República Socialista Soviética da Ucrânia, e aí o Lenin vai entregue as fronteiras atuais. Posso abrir aqui um mapa do Império Russo. Na verdade, o que a gente chama de Ucrânia eram várias províncias do Império Russo. Inclusive, a Crimeia é uma outra coisa, né? Outra história. Completamente diferente. Era uma colônia grega que foi turquificada por um povo chamado Tártaro da Crimeia. Depois foi colonizada pelos russos. O sudeste e leste ali da Ucrânia foi russificada já pelos russos moscovitas, porque isso é um processo que acontece no século XVIII. Aquela região leste ali da Ucrânia era chamada, inclusive, de terras selvagens. Aquilo foi parte do grande Cazaquistão, porque quando cai lá a horda mongol, tem uma época que o Cazaquistão chega até lá, a Cumânia Kipchak, a Confederação Kipchak. Aí tem toda uma luta dos cossacos para entrar em uma russificação que vai acontecer basicamente com a tomada da Crimeia por aquele que a gente chama de Potemkin, né, que deu o filme, Potemkin, em russo. Ele constrói o porto, né, que a conquista da Catarina Grande, né, do governo dela e tudo. Aí ela coloca ele para construir o porto de Sebastopol, né? E aí ele constrói, domina lá os tártaros da Crimeia, e o leste da Ucrânia vai sendo colonizado por ali. Então é muito delicado o que é a Ucrânia, o que é... E essa diferenciação de dizer a Ucrânia não é a Rússia, né? Mas isso tem sido construído, essa construção nacional ucraniana, mesmo respeitando. Vamos dizer que tem uma nacionalidade ucraniana, vamos aceitar que isso é uma construção do século XIX e XX em diante. Mas essa construção nacional se faz de um jeito muito tosco, que ela inclui anticomunismo, russofobia, e não é uma coisa que dá liga na Ucrânia inteira. Na Crimeia, de maioria russa ou russa descendente de tártaros, ninguém concorda com isso. A Crimeia passou para o lado russo numa votação. A galera sempre votou, não somente nos partidos pró-russos, mas até no Partido Comunista da Ucrânia, lá na Crimeia. Se a Ucrânia tentar retomar a Crimeia, vai haver resistência da própria população da Crimeia, que é pró-Rússia. Muito pró-Rússia. Quanto pró-Rússia? Tipo 80%, 90% pró-Rússia. E o leste da Ucrânia, ele é uma região que tem ucranianos étnicos, que tem russos étnicos. Muitos ucranianos étnicos se percebem como uma variante dos russos, eles não se veem como uma nacionalidade específica anti-russa. E aí tem a outra realidade, que é do centro do país, e do oeste da Ucrânia, que fala, não, agora que a gente fez uma coisa, saímos da Polônia, caímos na mão da Rússia, vamos voltar aqui para a Polônia. Então, esse nacionalismo ucraniano não existe. Não é? Ele tenta unificar uma coisa que não quer ser unificada. Uma Ucrânia democrática passaria por, no mínimo, uma neutralidade, deveria passar por uma aliança com a Rússia, mas, no mínimo, por uma neutralidade e por um respeito a realidade histórica da Ucrânia, que exigiria que lá fosse uma federação, coisa que não é. Existe muita centralização na mão de Kiev, que, inclusive, sempre foi razão de muitas revoltas e conflitos ali dentro. Na história recente, né? E isso que o Zelensky faz, ele que é um ucraniano russo, fala muito bem os dois, é uma figura malandra nesse jogo inteiro, que quer obter vantagens por um tipo de oligarquia que deixa nós brasileiros assim queixo caído, porque o que tem sido feito na Ucrânia da independência para cá é lamentável. O país foi empobrecido, arrasado, colocado como uma bucha de canhão. As lideranças ucranianas ora aproximam da Rússia, ora aproximam do Ocidente, e a população está lá sofrendo. A gente falou do caso Cazaque. Eu falei para todo mundo aqui, o Cazaquistão não é a Ucrânia, tem 1000 problemas, mas é um país que cresceu, que se desenvolveu, que tem problemas quase de um país de renda média para alta. A Ucrânia tem problemas piores do que os problemas que a gente tem aqui no Brasil.
em matéria de desenvolvimento econômico e de uma elite política absolutamente lamentável, que liquidou com o país e que nem está colocando a população como bucha de canhão, não está nem aí. Se explodisse uma guerra, eu duvido que o Zelensky ficasse no território ucraniano. Eles são o tipo de pessoa que tomam o primeiro avião, e eu sempre duvidei da história da guerra, porque eles nunca fecharam o espaço aéreo, né? Eles nunca fecharam o espaço aéreo, e se houvesse risco de guerra, a gente ia ver uma notícia de manhã, o presidente da Ucrânia está em Paris ou em Londres. Também acho. Ia juntar o dinheiro, ia botar o dinheiro no avião e ir embora como todo verme. Então, e a população, coitada, talvez fosse colocada como bucha de canhão, coisa que a Rússia tampouco iria invadir. Agora, a Rússia talvez devesse tomar uma providência contra isso. Não vai. Aí é o lado ruim do Putin. Por quê? Porque ela sabe que se ela entrar em conflito com a Ucrânia, ela vai ser excluída do sistema capitalista internacional. E o Putin não quer. Porque o Putin sabe que se isso acontecer e a Rússia ficar obrigada, ficar circunscrita a um espaço econômico e político com a China, o retorno do socialismo na Rússia vai ser inevitável. E o projeto do Vladimir Putin é um projeto nacionalista, há quem considere, eu não considero ele fascista de maneira nenhuma, mas é uma ideia de capitalismo administrado sob regime nacional. Ele não quer acabar com o capitalismo lá. Ele sabe que se ele conflitar com a Ucrânia, acabou o jogo para ele. Ele não se sustenta lá dentro. Então, essa que é a contradição. Por isso, a gente vai ouvir falar muito ainda do problema ucraniano, porque o Putin não vai agir em apoio dos camaradas lá no leste da Ucrânia, que são, inclusive, socialistas. Porque quem levanta armas em Luhansk e Donetsk são socialistas. Ali tem tudo, né? E ele não quer. Ele não quer, porque imagina se isso acontece e se a Rússia absorve ou surge uma república da Novorússia, e isso vira um movimento dentro da própria Federação Russa. E só assusta a oligarquia. E o Putin só não corre mais risco pela atitude soberanista dele, porque a Rússia não tem formalmente uma burguesia. Tem uma oligarquia, que é uma outra coisa que falta instrumentais sociológicos para entender melhor o que seja isso. Porque eles são uma espécie de elite econômica privada que cresceu da pilhagem de um regime socialista. Então, eles também não são uma elite como a que a gente tem aqui no Brasil, que consegue ser tão independente assim do Estado e consegue gerir o Estado. Muitas vezes o Estado russo consegue colocar as coisas na mesa porque não é uma burguesia no sentido sociológico, nem antropológico. Mas eles pressionam, eles têm bilhões, eles têm influência, e o Putin é obrigado a ser o árbitro desses setores. Então é um equilíbrio muito delicado para ele lá dentro também. Olha, gente, que muito boa essa conversa. Eu não quis interromper antes, né? Mas a gente tem alguns comentários aqui. Eu queria passar por aqui, inclusive uma chuva de superchat agora. O pessoal está adorando aqui no nosso chat. O Carlos Bruno mandou superchat há um tempinho já. Queria agradecer. O Rafael RL Souza, acho que é Rafael, falou: adorei Terras Moscovitas. Lucas, estou pela primeira vez colocando na live no Morro. Niterói, perguntaram, esse moço não pode vir aqui dar aula? Tô querendo sua aula, Hugo, tô querendo sua aula. Saudade para o Rio, adoro o Rio. E ele comentou também, Ana, vou colocar você como neta do Cê Sabe, Luiz Carlos Prestes, o que sobrou aqui de operários vai parar aqui na Birosquinha. O pessoal tá gostando, a Veranice também mandou super sticker, queria agradecer ao nosso super sticker. E tem um comentário aqui também que eu achei interessante do Fred Dreyfus. Ele fez 2 comentários, né? Ele falou que o Exército Brasileiro, semana passada, encostou 8 helicópteros militares por falta de fornecimento de peças da indústria russa. E ele ainda comenta e ainda pergunta: a Alemanha, com tantas bases militares estadunidenses em seu território, tem autonomia para tomar decisões? Deixa eu até fazer um comentário sobre isso. A gente fica prestando atenção nos discursos do Lavrov. Acho que eu já falei isso aqui também em outra live. E ele tem dado sempre umas assim nos alemães, né? Será que os alemães vão ter que ficar pedindo toda hora autorização dos americanos para conversar com a gente? Será? Toda hora ele fala. Ele fez uma fala, não sei se o Hugo estava aqui ou quem era que estava aqui com a gente, que a gente comentou sobre o Nord Stream 2, né? O Lavrov falou, olha, a gente está tentando aqui com os alemães, mas parece que os alemães não têm mínimo de autonomia, de soberania econômica, então eles estão jogando muito com essa contradição aí, que realmente é uma contradição forte, e a Alemanha está num momento de transição de governo, justamente com esses problemas que o Hugo colocou aí,
com os verdes, né, que pegaram a chancelaria, pegaram as relações exteriores, desacerto ali da Annalena Bruckmann, esqueci o sobrenome dela, mas acho que é esse, com o Olaf Scholz, e nessa situação que ficou bastante exposta, né, com esse episódio dessa fragilidade dos alemães nesse momento, né? Isso da Alemanha é uma loucura. A Alemanha teria autonomia e muito poder, né? Que é uma potência industrial e financeira. Poderia, inclusive, começar a discutir se livrar dessas bases americanas, mas a Alemanha, para ter autonomia, eu vou retomar, é um conceito que vocês precisam ter de forma clara na cabeça. Não são as bases americanas. A Alemanha precisa ter autonomia energética. Ela não tem. Ela tem indústria, mas ela não produz petróleo, nem gás, nem fez avançar o programa de tecnologias limpas. A Verde lá, que é a chancelerzinha que ama os americanos, não faz. Por que a China está na frente da Alemanha em produção de tecnologias verdes? Porque os Estados Unidos não querem. Então, o problema da Alemanha, gente, é desabastecimento energético. A Alemanha fazer algo diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos virarem, então, já mandei aqui a Polônia e a Ucrânia fecharem um gasoduto russo, e não vai ter petróleo e gás ali do Oriente Médio sendo exportado para a Alemanha. Vocês, alemães, se virem, né? E tenho minhas bases ali ainda. Então, na verdade, a aliança natural da Alemanha, para ela conseguir um aumento da autonomia relativa, teria de ser uma aliança de Estado com a Rússia. Não gosto do Putin. Tá bom. A Merkel fez isso, né, Hugo? A Merkel fez isso. Na verdade, o último gabinete assim, tentou fazer isso foi o Schröder, que foi o gabinete social-democrata, que caiu por uma razão. Ele foi contra a invasão do Iraque, por conta da questão do petróleo, e ele era próximo da Rússia, embora ele fosse muito neoliberal na política interna e tenha feito aquela reforma porcaria, que é o Plano Hartz, né, a Agenda 2010, lá na Alemanha, ele caiu porque começou a haver uma movimentação da elite alemã e do lobby americano lá dentro para colocar a Merkel, que foi criada como que uma mulher que veio da Alemanha Oriental, e eles perseguiram o Schröder, que sempre foi próximo da Rússia, continua próximo, desencanou da vida política na Alemanha e virou diretor de empresa russa. A Merkel foi muito fiel aos Estados Unidos, até um ponto que ela falou, não dá mais para ser, né? Vocês estão querendo colocar a gente numa condição de abastecimento energético. Mas ela bancou o Nord Stream 2, não? A Merkel. Foi surpreendente, porque o final do governo dela, ela começa a dar uma guinada mais assim... E ela bancou um aprofundamento da relação com a China também, não? Aquela reunião grande que ela montou com a China. Ela melhorou, ela tinha uma coisa de sempre marcar posição contra o Putin, mas assim, a Merkel do início de 2005 para a Merkel do final é uma Merkel que caminha muito para um multilateralismo, não o suficiente, não quanto a Alemanha, para o seu próprio bem, deveria caminhar, mas ela caminha bem. E, não coincidentemente, ela tem a sucessora dela boicotada na democracia cristã, e um outro nome que poderia ir mais ou menos nessa linha, que influenciou muito a Merkel nessa guinada no final do mandato, que era o Markus Söder, que foi governador da Baviera, ele também foi tolhido. Então, há sempre esse dedo americano na Alemanha, de ingerência na Alemanha e no Japão, por conta de estruturas econômicas, midiáticas, duras, que eles controlam desde o pós-guerra. Aí se criou o Scholz, que é um social-democrata quieto, que vai e coloca esse Partido Verde, que é uma vergonha, Partido Verde alemão que ele se tornou. Sempre foi aquela coisa que você pode questionar, não sei, essa coisa se afasta muito da classe operária, uma hora dá errado, né? Passou muito da classe trabalhadora, o meio ambiente, quem que é contra a árvore? Mas aí a coisa começa daquele partido dos guerrilheiros, o próprio Joschka Fischer foi ministro e apoiou lá a guerra contra a Iugoslávia. A gente tem que lembrar disso. Porque o Lavrov, ele ironizou o Olaf Scholz, que ele falou, a minha geração, a nossa geração não pode aceitar mais uma guerra na Europa. Ele falou, e a guerra na Iugoslávia? Foi o quê? Os Balcãs. A destruição da Iugoslávia foi o quê? Não era da sua geração? Já você considera outra? O que você está querendo falar com isso? E já naquele momento foram os verdes alemães caminhando para a direita. Hoje, o partido mais integrado ao imperialismo americano e que atua mais firmemente na manutenção da Alemanha nisso é o Partido Verde, é o Grünen.
E é uma vergonha a figura da Ana Helena, ela ainda vai aprontar muito nesse governo e talvez ela até consiga derrubar o governo, que eles vão perder maioria. Eu diria que era melhor para a social-democracia ter continuado o governo com a democracia cristã. Concedeu o ICSU, né? É melhor, porque o Partido Verde, que parece uma coisa de esquerda super legal, simplesmente está defendendo política verde, tecnologias para a Alemanha investir em caráter de emergência para não depender tanto de petróleo e gás. Não está. Ela está basicamente incentivando a guerra. Ela está. Por petróleo e gás. Então, é um governo que está ali tentando ficar quieto. O almirante-chefe lá da Alemanha, que foi demitido, um sujeito fazendo um discurso de direita, até meio complicado, anti-China, mas falando que a coisa da Rússia estava errada. Ele renunciou, não? Ele renunciou. Foi renunciado. Foi renunciado. E, de repente, você tem o governo Scholz meio quieto, tentando fazer a paz ali, e uma ministra de Relações Exteriores que, aparentemente, não responde ao governo alemão, responde a algum outro governo. É a mesma impressão que eu tenho, assim, parece dois governos. São dois governos. Ela age como se não devesse prestar contas a ninguém e passando vergonha, dia após dia, diante de um profissional, talvez o grande ministro das Relações Exteriores do mundo atual, que é o Lavrov, que ele olha e o que é isso? Né? Não é coisa baixa do ministério aí do Boris Johnson na Inglaterra, que ninguém sabe onde fica, o que é que fica na Rússia, o que é essa piada, mas é uma coisa mais nerdzinha, uma coisa bem alemã, mas que é totalmente alucinada. E, no fim das contas, o mundo viu isso aí, vidas humanas foram colocadas. Agora, eu sou otimista no curto prazo sobre o caso ucraniano e russo. Infelizmente, ali ainda vai acabar acontecendo uma guerra, a menos que tenha uma crise nos Estados Unidos e eles tenham de se voltar para dentro, que também é uma hipótese, uma conjectura possível. Este ano vamos ter eleições parlamentares. Essas eleições, né? Que aí os democratas podem se ferrar. Então, isso pode... A vitória da extrema-direita republicana, que é ruim, péssima para o Brasil, ainda bem que a eleição lá é depois da nossa, e que seria péssima para as minorias, péssima para a classe trabalhadora, no caso do leste europeu, para a paz do leste europeu, se o Partido Republicano ganha, melhor para a paz. Então, tem muita coerência nessa brincadeira, né? Na disputa lá entre a Arena e MDB, quer dizer, entre Partido Republicano e Partido Democrata. Então tem essa coisa, pode ser ruim para um, bom para outro, mas é tudo ruim igual. E talvez uma derrota do Biden no final do ano seja bom para o mundo, porque essa história na Europa é realmente muito perigosa, gente, muito ruim, porque a gente vai sofrer a ressaca dessa palhaçada no bolso daqui a pouco. Porque se a gente não tiver uma política, eu acho que a vai recuar e não vai deixar o real tão desvalorizado, a gente vai ter um risco de aumento do preço da gasolina de novo, pelo aumento do barril. Como o câmbio está apreciando, a gente não sentiu isso tanto, mas pode ser que daqui a alguns meses, se não parar a palhaçada lá no leste europeu e o preço do barril não recuar, a gente que já não está numa situação muito confortável vai sofrer com isso aqui. E essa consequência imediata, além de uma guerra mundial, né, que aí... Eu queria puxar aqui um outro assunto, porque a gente já está quase no nosso fim, mas eu acho que era importante a gente comentar. E eu acho que enfim, essa explicação do Hugo deu até uma certa... fez algum sentido em outro assunto também, que a gente vai pegar um passeio aqui para o Peru, que está tendo uma crise diplomática com a Alemanha também. O Partido Liberal, né, a ONG do Partido Liberal, parece que está promovendo um golpe na Alemanha, né? Está ajudando a gestar a Fundação Friedrich. Não. Pois é, o tweet aí da Natália Urbana, né? O Peru Livre, o partido do Castillo, né? Que, enfim, ainda é o partido do Castillo, a gente não sabe se continua por muito tempo, mas denunciando essa fundação que é ligada ao Partido Liberal, que faz parte da coalizão do governo da Alemanha. Então, esse partido, inclusive, pediu o rompimento de relações diplomáticas. Tem outro tweet da Natália também que eu separei aqui. Isso chegou a um ponto que o Hernando de Soto, que foi pré-candidato, chegou a pedir intervenção nos Estados Unidos contra o Pedro Castillo, o presidente do Conselho de Ministros, o Aníbal Torres, que assumiu semana passada. A gente fez o último programa, era sobre o Peru, né, mas demorou tanto a anunciar quem seria, então foi o ministro da Justiça, o Aníbal Torres, que assumiu como primeiro-ministro, digamos assim, no Peru, e já está denunciando a possibilidade de um golpe pelo Congresso, né? Mais um golpe parlamentar no nosso horizonte.
E tem dedo da Alemanha aí, né? Isso que chama a atenção. Quando a Natália me mandou isso, eu fiquei um pouco chocado com essa história, né? Mas, enfim, parece que faz um pouco mais de sentido. Mas qual interesse teria desse partido em intervir no Peru, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando essa história mais perto, Hugo, Ana, como é que vocês estão acompanhando essa situação do Peru? Já intervieram na eleição, vocês lembram, né? Que foi um motivo de escândalo e aí depois foi abafado esse mesmo Stiftung, Friedrich Neumann. Eles meteram grana, deram ajudinha para Fujimori. Aí ganhou o Pedro Castilho e eles aparentemente ainda estão bastante ativos. Eu acho muito difícil que eles estejam agindo sem o governo alemão autorizar, o Estado profundo alemão autorizar. Aí eu fico em dúvida, a Alemanha? Me parece que não muito, né? Porque a Alemanha mesmo poderia ter uma relação. Pode ser que esse instituto ele esteja hackeado para esse interesse maior americano. Lá via Alemanha está ingerindo aqui para você não ter pegadas tão claras, porque eles devem ter alguma atuação. A Natália lembra no tweet, eu já falei sobre esse assunto com ela, privado aqui, que esse pessoal já é mais ligado com o liberalismo americano, tiveram uma relação com a organização que ajudou a formar o MBL, então eles são uns liberais muito estranhos, né? Muito. Tem, assim, historicamente, nos grandes partidos alemães, todos eles têm sua cota de nazistas, de gente que foi obrigada a se filiar ao partido ou porque estava lá porque gostava e depois saiu no fim da guerra. Mas o Partido Liberal Democrata Alemão, ele foi um repositório privilegiado de nazistas e de um pessoal da economia do nazismo, de ordoliberais, mas ele nunca foi um grande partido, sempre foi um partido meio fiel da balança lá na Alemanha. Foi responsável por apoiar os democratas cristãos, foi graças a eles que a social-democracia pôde governar nos anos 60 e 70, e depois eles foram apoiar lá o Helmut Kohl, né? Sem o apoio deles, a democracia cristã não teria voltado na década de 80. É o que tudo indica, eles são um pessoal bem compromissado com o Ocidente, pode ser que eles sejam uma porta de entrada para drogas piores. Então, eu acho que com o dedo da América, eu acho que o Partido Liberal Democrata e o Partido Verde na Alemanha hoje tem muito mais o pé no Ocidente nos Estados Unidos, né? Por uma compreensão ideológica mesmo do que a democracia cristã, né? E do que a social-democracia. Eu vejo esses pequenos partidos muito com o dedo ali. A extrema-direita alemã não muito, né? Extrema-direita alemã ela é rachada, é um balaio de gato de nazis, filonazis e coisas do tipo. A esquerda vem da tradição do comunismo alemão, tenta se repaginar, tem 1000 correntes ali dentro. Agora, Partido Verde, Partido Liberal, e o Partido Liberal muito apegada, digamos assim, alemã e civilizada, mas com pensamento bem MBL. Sempre foi isso daí. Mas na dúvida de não conseguir impor sua linha, eles basicamente apoiaram o funcionamento do capitalismo. Bom, não é o capitalismo, a Alemanha não tem o capitalismo como eles sonham, mas é algum capitalismo. Então, isso é melhor do que nada. E esse sempre foi o papel dos liberais de lá. Lembrando que o partido irmão, o Partido Liberal Alemão, que é o Partido Liberal lá da Áustria, se tornou formalmente extrema-direita na década de 80 e hoje em dia é uma das principais forças. Então, eles tiveram essa movimentação lá com o Jörg Haider de virar extrema-direita. Não é que surgiu um partido nacionalista na Áustria, nem que o Partido Popular tenha se tornado partido de extrema-direita, o Partido Liberal que virou, porque também era um grande repositório nazi. E, no caso alemão, nunca houve uma liderança, nem nunca houve coragem para sair, mas eles estão lá. Só que dentro da Alemanha, eles não estão tão preocupados com a política externa, eles estão muito preocupados com a economia e com a manutenção da Agenda 2010, que é esse plano neoliberal de austeridade que, infelizmente, o governo do Schröder foi bom, razoável do ponto de vista da política externa, ele acabou colocando internamente, que foi uma agenda neoliberal que a Merkel só fez dar continuidade e o Scholz está dando continuidade. Mas essa coisa da Alemanha aí é menos o interesse alemão, porque a Alemanha poderia falar com o Castilho via social-democracia, e muito mais o interesse ocidental, da OTAN e americano mais geral que opera por aí.
E detalhe, todo mundo sabe aqui o que foi a Fujimori, ela reivindica a tradição do pai dela, que foi um ditador, que matou gente, que torturou gente em plena década de 90, e aí não tinha Guerra Fria para servir de desculpa, o que só prova que eles são maníacos mesmo, né? Sempre que se volta se fala da questão brasileira, é porque era Guerra Fria. Não era, não. Na Colômbia, no Peru, eles fizeram isso quando a gente estava vivendo o fim da história clintoniana. E, infelizmente, é isso. É isso que o Ocidente democrático vai e apoia. Né? Então... E só para botar mais um elemento nessa história, aí, o Financial Times lançou um editorial também pedindo a cabeça, praticamente, do Pedro Castilho, né? Dizendo que o Peru merece um outro começo político. Né? A Ana até compartilhou aqui comigo também que as taxas de aprovação do Castilho estão muito ruins, né? Ana, você acha que vai continuar esse governo Castilho? Vai cair? Eu acho assim, o que eu percebo é uma deterioração geral, né, Lucas? Não sei vocês, mas é uma deterioração, assim, está sendo carcomido, digamos assim. Tá difícil até entender já, a gente já perdeu a conta dos quantos chefes de gabinete que a gente desatualiza rápido, né? A popularidade está baixando, está naquele estado de fragilidade, um pouco talvez do que o Hugo falou aí, olha, Ucrânia e Rússia, uma hora vai acontecer alguma coisa. Ali o Peru está nesse sentido também. Qualquer momento pode cair. A minha impressão é essa. Qualquer momento pode cair. Se não cair, já foi tão mudado e transformado, e aí uma hora estão tentando derrubar presidente do Congresso, aí daqui a pouco estão tentando vacância do Castilho. Não sei, a minha sensação é de deterioração. Pode ser que se reverta. Gente, eu queria antes... O Hugo acha que não, acho que vai continuar. Não, eu acho que cai. Eu acho que ele você acha que cai? Esse ano ainda? Talvez, porque eu acho que difícil falar o tempo, né, Hugo? O que a gente percebe é que o negócio está caindo. Sabe por quê? Porque se ele ainda se segurasse nos governos progressistas aqui, talvez a burguesia peruana não derrubasse ele, esperando para ver o que ia acontecer no Brasil e na Colômbia. Agora, como ele foi tirar foto com o Bolsonaro, eu acho que ali foi um gesto desesperado dele. Indica que o governo... Sim, a gente comentou até isso aqui, eu acho, né? Na época eu falei em algum lugar sobre isso, ali foi bem forte, né? O governo caiu ali. Hoje em dia só tá nos aparelhos lá, mas eu acho que já teve morte cerebral, eu acho que é prática. E essas brigas recorrentes aí do partido dele, do Serrum, que foi o idealizador, eu acho que já era ali, viu? Eu também acho, a sensação também. E vai explodir uma crise grande ali. Vai ser um problemão para o Brasil. O Rafael mandou aqui, mandou mais um superchat para a gente. A tela tá passando, eu não consegui entender muito bem, não. Mas ele mandou aqui um abraço para a gente, mais um. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Obrigada a ele também. Ele fez várias menções aí a nós. Obrigada. É isso, acompanhando a gente bastante aqui. Obrigado pela audiência. E já fica o convite para você. Toda terça-feira a gente está aqui às 18h30, também aos domingos pela manhã. Se quiser nos acompanhar aos domingos às 8 da manhã, tem a reprogramação dessa nossa transmissão. O governo Castilho fez um giro à esquerda, fez um giro à direita, depois um giro à esquerda, né? Parece que está rodopiando esse governo. E uma hora, eu acho assim, na semana passada, na segunda-feira da semana passada, eu já estava achando que ia cair com certeza. Na terça eu falei, talvez não, se segurou. Mas agora, de novo, tá uma coisa que não deve durar muito não, infelizmente, né? Porque foi um governo eleito aí num momento complicado, o Peru não tem estabilidade política, e é um governo que não tem nem grandes feitos, né? O que o governo Castilho fez? Nada. Fez uma reforma agrária meia boca, que nem... Não exatamente uma reforma agrária, né? Foi distribuição de casa, foi um Minha Casa Minha Vida menor, né? Foi uma coisa assim, bem mambembe, que não deu nem tempo de começar direito, né? Então eu queria aqui, só para a gente terminar, então, eu queria agradecer muito a presença aqui do Hugo, agradecer muito a Ana. A gente tem só o videozinho do Rogério Tomás Júnior para mostrar também sobre a situação na Argentina e no Chile. Se o Hugo já quiser indo também, já agradeço aqui a participação dele. Sempre muito bom ter essa conversa. Foi realmente uma aula que a gente teve aqui hoje, Hugo.
Obrigado, Lucas. Sempre estou à disposição aí. Valeu, uma honra estar aqui com a Ana, todo mundo e com o público, tá bom? Um abraço. Quando estiverem por aqui, avisem, passar aqui no Ateliê do Bexiga, nossa sede aqui da Autonomia Literária, tá bom? Beijão todo mundo. Muito bom, Hugo, sempre. Sempre é bom. A gente sempre aprende muito contigo. Você nos instiga também a estudar mais, entender mais. Vamos acompanhando juntos aí esse cenário. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vou botar aqui então o nosso vídeo do nosso colunista Rogério Tomás. Olá, pessoal do Fórum Global, um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês. Trago notícias da Argentina e do outro lado da cordilheira, do Chile. Na Argentina, um país super polarizado, com a tensão no limite e com um altíssimo grau e cada vez avançando o processo de judicialização da política. Hoje, terça-feira, o presidente Alberto Fernandes foi depor numa causa em que a vice-presidenta é processada, uma causa antiga. Eu não vou detalhar aqui, mas é uma das causas absurdas, parecido com as causas que o Lula sofreu e derrotou no Brasil, mas a Cristina responde ainda várias, derrotou muitas também. O Alberto Fernandes poderia exercer a opção de responder as perguntas por escrito, mas foi pessoalmente ao tribunal. E o que ele disse, em resumo, é que as decisões que a Cristina Kirchner tomou em relação a esse caso, e que são consideradas, né, pela acusação por procuradores do Ministério Público como atos de corrupção, são decisões da política normal, que estão respaldadas por, enfim, vários documentos técnicos e processos bastante transparentes da administração pública. E do outro lado, Maurício Macri e sua turma cada vez mais conseguindo se evadir das suas responsabilidades. Esse sim, cada caso gritante. Assim, essa semana apareceu um conjunto de áudios da vice-presidenta do Macri pedindo o emprego para uma pessoa que trabalhava com ela, que estava envolvida numa denúncia, que foi apontada pelo Clarim, enfim. E tem provas cabais do envolvimento do Maurício Macri e dos seus ministros, da sua vice-presidenta, em atos de corrupção, mas eles conseguem se livrar colocando todos os casos na mão de juízes amigos dos tribunais onde o macrismo controla com mão de ferro e sem nenhuma possibilidade de condenação. Passando para o Chile é uma novidade muito boa. Começou nessa tarde, exatamente nessa tarde, a primeira sessão que vai deliberar, que vai votar as propostas que vão virar, as propostas que foram debatidas nas comissões temáticas e que trazem os artigos, né, os dispositivos, enfim, os princípios que vão virar artigos da nova Constituição. Então eles vão agora acelerando a previsão dos trabalhos, né, se encerrar em julho, mas tem muita gente acreditando que vão precisar mais tempo, tem muita gente defendendo, portanto, a prorrogação do trabalho da Convenção Constituinte. Mas fica aí essa boa novidade, o processo está avançando, afunilando, e vamos ter aí o início do governo Boric, dia 11 de março, e a Constituição avançando cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima semana. Maravilha, muito obrigado aí ao Rogério. Bom, gente, queria agradecer muito a nossa audiência, ficou até agora, a audiência foi bem alta no programa, se manteve bem estável no programa de hoje, a gente agradece muito. Quem gostou do nosso programa, compartilhe, domingo vai ter retransmissão, então continue acompanhando a gente, até a próxima semana. Muito obrigado, andando de volta hoje, felizmente também, programa muito bacana hoje, né, Ana? Muito bom, Lucas. Obrigada de novo. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, nos acompanha. Que domingo também fique ligadinho aqui com a gente. Semana que vem estamos de volta.